Já estamos aí com Rodrigo Monsil, direto do Paraná, e ele é especialista em comunicação criativa, palestrante comportamental e ilusionista profissional. Há 14 anos, Rodrigo Monsil utiliza a ferramenta do ilusionismo para deixar suas palestras um verdadeiro show. Eu já assisti as palestras do Rodrigo, realmente é show. Quem já teve a oportunidade em Luiz Eduardo Magalhães de assistir também, concorda comigo. É um apaixonado em ajudar pessoas a colocar em ação habilidades que elas têm, porém não praticam, como automotivação e se comunicar melhor. Ele é formado em pedagogia, técnico em administração e diretor da empresa Palestra Mágica Treinamentos. Rodrigo Monsil é autor do livro Deu Branco, e agora? Ele ensina técnicas de oratória e persuasão para pessoas que desejam melhorar sua comunicação e tem medo de falar em público, né? Tem muita gente realmente que tem medo de falar em público e o Rodrigo auxilia nesse processo. Rodrigo Monsil é paranaense e se destaca no cenário nacional de palestras e treinamentos para empresas e faculdades. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Cléo. Bom dia a todos os ouvintes da 104.9 FM e todo o Brasil aí pelo site da Rádio Cultura. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. E é uma satisfação, estamos aí para bater esse papo legal aí, muito obrigado pela abertura. E já estou com saudade da galera de Luiz Eduardo Magalhães, esse povo abençoado aí, que eu já tive 2 vezes fazendo palestra, treinamento, e foi muito bacana, quero voltar aí em breve. Então você já conhece bem a cidade, né? Já conhece bem o público de Luiz Eduardo Magalhães. Já conheço, já fiz treinamentos aí, já fiz palestras, já trabalhei com algumas empresas também fazendo palestras fechadas para os colaboradores. Já consegui passear por aí também. Quando eu fui, aí a última vez que eu fui, o circo do Tirulipa estava aí. Daí eu ainda fui bacana. No circo, aproveitei bastante. Então foi bem legal, bem divertido. Curtiu bastante. Eu queria começar aqui falando contigo sobre a questão da diferença aí, ó. Como você começou, na verdade, a utilizar a mágica dentro da palestra. Eu não sei se você já começou fazendo palestra nesse sentido aí de fazer palestra junto com mágica. Quem veio primeiro, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Realmente a palestra ou a mágica? Qual começou primeiro na sua vida? Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal entender, porque isso realmente é inovador, né? São poucos palestrantes que utilizam a mágica dentro da palestra. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão e como começou. Legal. Começou com 9 anos de idade, quando eu comecei a fazer mágica por brincadeira. Então, eu sempre fui uma criança e gostei de mágica, assim como toda criança, só que eu tinha facilidade para descobrir os segredos. Com 17 anos, eu entrei numa escola de circo, um projeto social aqui na minha cidade, e comecei a desenvolver melhor a mágica, que eu já fazia, com as outras artes também. Eu sou formado em pedagogia, como você falou aí, Gilson, e na faculdade, uma vez, eu fui num evento e assisti uma palestra, dessas palestras que tem mesmo em faculdade, e a palestra era muito chata. Eram 2 horas do cara falando uma coisa que todo mundo já sabia, que a gente já tinha visto nas apostilas, que a gente já tinha visto nos livros, e eu, cansado já de ter trabalhado o dia todo vendo aquela palestra, eu fiquei pensando assim, putz, se esse cara fizesse alguma coisa legal, que prendesse a atenção do público, era até mais interessante, mesmo que fosse o mesmo assunto. E aí começou a surgir esse interesse por compartilhar conhecimento de uma forma inovadora. Porque palestrar é fácil. Se você pega, decora um conteúdo da internet, faz uns slides bonitos, você consegue fazer uma palestra. Agora, palestrar é uma coisa, transmitir conteúdo é outra. Então, eu queria usar a palestra como uma ferramenta de transmissão de conteúdo. E aí eu comecei a fazer palestras, assim que eu me formei, para professores, em primeiro lugar. Comecei a fazer palestra para professores e desde a primeira palestra, eu já usava, porque eu falei, nossa, mágica é uma coisa que encanta adulto, criança, adolescente, não tem idade. A forma que você faz a mágica é que é diferente. Para criança, você trabalha um pouco mais a parte lúdica, falando das cores, das formas, usando mais a imaginação dela. Já o adulto, ele gosta de ser desafiado. Então, quando eu vou fazer uma mágica para adulto, o meu foco é o desafio. É o desafio da lógica, do impossível, é aquela luta gostosa, onde o público fica tentando o tempo todo descobrir qual é o segredo do mágico. Então, usando essa curiosidade que as pessoas têm do ilusionismo, eu coloquei dentro das palestras em alguns números. Então, quando se fala em palestra show com mágica, talvez alguma pessoa possa pensar assim, deve ser um show, então, onde ele fala algumas coisas sobre o tema do evento, por exemplo. Quando, na verdade, é o contrário. O conteúdo, ele é intenso sobre o tema, seja comportamento humano, motivação, segurança no trabalho, como falar em público, e as mágicas são uma pitada, uma ferramenta
para poder prender a atenção, para que não fique uma coisa maçante, apenas um falatório, mais uma palestra normal. Então acaba sendo um diferencial, que já faço há 14 anos isso, porém o que surgiu primeiro, a paixão primeira foi a mágica, depois a palestra surgiu por necessidade de ver que o mundo das palestras hoje em dia é muito maçante, muito repetitivo. Aí a gente uniu as duas coisas e graças a Deus tem dado muito certo essa junção criativa dessa forma de se comunicar. Então você usa a criatividade no teu negócio, né? No teu empreendimento aí, né? O empreendimento nessa questão no sentido de palestra. E você acha importante essa criatividade no mundo dos negócios? Sim, com certeza. A criatividade ela é mais do que um diferencial, ela é uma necessidade que o público exige. Então, independente da função que você faz, independente de qual é o seu ramo de trabalho, por mais formal que ele seja, é possível sim você colocar pitadas de criatividade dentro do seu negócio. Por que a criatividade ela é boa para os negócios? Porque o público, hoje em dia, pode ver, as campanhas de marketing, as propagandas, o que mais chama atenção são aquelas criativas, onde faz o público ou rir, ou chorar, sentir algum tipo de sentimento. Então, a criatividade dentro dos negócios, ela serve para trazer emoção. Porque um negócio, ele é basicamente algo muito racional. Então, é um sistema de oferta e demanda, é um sistema de preço, de cotação de preço, de levantamento de necessidade, de resolver um problema. Ou seja, ele é basicamente uma resolução de problema racional. Não tem muita emoção. E nós somos pessoas. Por mais que eu esteja vendendo, por exemplo, uma bicicleta para a empresa, eu não estou vendendo para a empresa, estou vendendo para uma pessoa que trabalha na empresa. E pessoas têm sentimento. Pessoas gostam de se emocionar, gostam de ter algum tipo de sentimento bom que remete à imagem do produto ou à sua marca com aquilo que ela precisa. Então, ela quer resolver o problema dela racional, porém ela quer que isso seja uma experiência agradável. E a criatividade entra nisso. Seja numa ambientalização, onde você vai melhorar o seu ambiente de trabalho, colocando algumas coisas diferentes, seja na sua página da internet, nas redes sociais, com postagens, a utilização talvez de memes, ou de algum recurso também que você possa instruir através de vídeos educativos, formas criativas, e hoje em dia tem muita coisa que a gente pode copiar, assim que eu digo, é você se inspirar em cases de empresas parecidas com a sua, ou talvez que não tenham nada a ver com a sua, mas que a ideia é legal. E assim você gerar emoção para a sua empresa, porque o que faz o cliente fidelizar não é o seu preço melhor. Podem ver que tem empresas, principalmente empresas de marca, que as pessoas preferem pagar muito mais caro do que pagar barato e não ter uma experiência. Por que as pessoas preferem pagar mais caro num Rolex, numa Ferrari, do que num carro popular ou num relógio mais barato? Pela experiência, pelo sentimento que aquela marca consegue causar nas pessoas através da forma com que ele é vendido, da forma com que ele é mostrado. Então, a criatividade ela é o tempero da emoção para o seu negócio. Rodrigo, as pessoas devem estar se perguntando, mas eu não sou criativo, eu consigo desenvolver essa criatividade? Legal, ótima pergunta essa, porque eu encontro isso muito nos cursos que eu faço sobre criatividade, sobre comunicação. Essa é uma frase muito comum. Eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. A gente vê desde a época da escola. Quem quer apresentar um trabalho, a pessoa sempre fala assim, o fulano é criativo. Eu não sou, chama ele porque ele sabe fazer bem isso. A criatividade, ela já nasce com todo mundo. Todo mundo é criativo. E você pode observar isso numa criança. Se você era criança e você brincava com uma caixinha de fósforo achando que era carrinho, se você fazia casinha com lençol, se você olhava para as árvores e estava imaginando o que poderia ter lá dentro, se você ficava imaginando o bicho-papão embaixo da cama, você tinha criatividade e ela ainda está aí. Ela não deixou de existir em nenhum momento. É como se você... vamos pensar como se fosse a respiração. Você nasce sabendo respirar. Com o tempo, você deixa de prestar atenção nessa respiração, mas você não deixa de respirar. A criatividade é a mesma coisa, porém nós deixamos ela de lado com o passar do tempo. E sabe quando isso que acontece? Isso aí acontece geralmente na transição da infância para a adolescência. Porque o pai, a mãe, os amigos, os professores começam a falar assim, para de fazer isso aí é coisa de criança. Vai ficar fazendo brincadeirinha agora? Você está na hora de arrumar um trabalho, está na hora de fazer alguma coisa. Para de ficar com esse negócio de ficar imaginando, de ficar criando coisas na sua cabeça. E aí, a criança, passando para a adolescência, entende o quê?
que criatividade é coisa de criança, que eu não posso ser criativo. E aí ela cria uma defesa. Quando alguém fala de criatividade, para ela se defender, ela diz, eu não sou criativo. Como se criasse um bloqueio, né? Isso, exatamente, um bloqueio. E uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade para o nosso cérebro. Então a gente acaba acreditando que realmente não é criativo. E aí quando eu preciso dar uma solução criativa para algum problema, é muito mais fácil, eu gasto muito menos energia dizendo eu não sou criativo, do que falando assim, tá, vamos lá, vamos procurar uma solução criativa para isso. Então criatividade todo mundo tem. Não use a ferramenta de eu não sou criativo para justificar alguma coisa do tipo que, eu não consigo ter ideias inovadoras. Todo mundo pode ter ideias inovadoras. Criatividade não é um dom que Deus olha lá de cima e fala assim, você vai ser criativo e você vai sofrer sua vida toda, você não vai ter nenhuma ideia criativa. Não. Criatividade ela é um dom distribuído para todos. Porém, a gente mata essa criatividade por interesse, que a gente não quer ser visto como a criancinha, como o cara que fica com a cabeça no mundo da lua. Pode ver que adjetivos criados para pessoas criativas são o quê? O cara tá com a cabeça na lua, é doido, esse aí não tá batendo bem, olha que ideia maluca. Então não são adjetivos legais que eles colocam em pessoa criativa. Porém, quando vê o resultado, quando vê que isso aí está trazendo dinheiro para o bolso do cara, que está alavancando a carreira dele, que está fazendo a empresa crescer, daí todo mundo fala assim, nossa, como ele é criativo, olha só que legal que é isso. Aí ele se torna um gênio. Então todo gênio é um pouco louco e todo mundo já vem com isso de fábrica, tá? Não permita com que a criatividade morra dentro de você. Comece a aceitar que você sim é criativo e você é capacitado com esse dom. Rodrigo, eu gostaria de chamar a atenção aqui de um trecho muito importante que você fala aí, a gente fica a imaginar também como nós, pais e empreendedores, devemos estimular também as ideias e a criatividade dos nossos filhos, né, para que possamos desenvolver mais pessoas criativas, não? Exatamente. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque da mesma forma que nós adquirimos esse bloqueio, a gente acaba passando isso para frente. Sem querer, a gente acaba fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. A gente reclamava tanto, né, dos nossos pais, que, quando eu crescer eu não quero ser assim, nossa, o meu pai é chato, minha mãe é chata. E quando a gente cresce, a gente acaba repetindo aquilo. Mas por que a gente repete? Porque é o único referencial que a gente tem. Por isso, mude os seus referenciais. Não é porque você trabalhou a vida toda como um empregado, ou seus pais trabalharam como empregado, que você tem que ser um funcionário, um empregado a sua vida toda. Se você tem vontade e desejo de empreender, empreenda, faça, arrisque. Não é porque te ensinaram que não é legal ser criativo, essa mentira, que você tem que passar para os seus filhos. Por isso, apoie, ache legal. Se seu filho quer ser astronauta, que legal, que beleza. Incentive ele a estudar, correr atrás dos sonhos dele e ser um astronauta. E você falava de desenvolver a criatividade, mas me deixe aproveitar que cortou aqui um minutinho para mim poder falar sobre uma outra situação, porque nós conhecemos muitas pessoas que são criativas, pessoas realmente que têm ótimas ideias, mas quando chega na hora de passar essas ideias para frente, que seja na hora de comunicar, essa pessoa trava. E aí vem o problema da comunicação. Como fazer então essa comunicação criativa, Rodrigo? Legal, beleza. É um tema bem complicado de tratar assim em pouco tempo, mas eu vou tentar resumir. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que a outra pessoa entende. E a gente fica muito preocupado na forma com que vai falar. E o que eu faço com as mãos, como que tem que ser minha voz, mas minha voz é feia. E isso é um certo egoísmo, porque você está pensando em você, se a sua voz vai ficar bonita, se você vai falar certinho, se vai falar as palavras mais bonitas que existem, quando na verdade comunicação é o que o outro vai entender. Quem tem parentes, vó, bisavô, que moravam na roça, que não falavam nem o português direito, você não conseguia se comunicar com seu avô, com a sua avó, você não entendia tudo que eles falavam? Por quê? Comunicação não é falar bonito, não é ter uma entonação legal, é você transmitir a ideia. Então, se você tem uma ideia e quer transmitir ela da forma correta, faça da forma com que você se sente melhor, seja brincando, seja falando sério, seja até falando um pouco errado. Claro, falar bonito, falar legal é importante, sim, mas nem tanto. O mais importante é a mensagem e não a forma com que você vai falar ela. Por isso, se preocupe se o seu colaborador, se o seu investidor, se as pessoas que vão apoiar a sua ideia vão entender. Vai ficar claro? Está claro isso daqui? Faz uma pesquisa, apresenta a ideia para outras pessoas primeiro, pergunta se deu para entender como é que é, se ficou alguma dúvida, e vai trabalhando a mensagem. Está claro o que eu expliquei?
Comunicação é isso. De nada adianta a gente ter esse bate-papo aqui agora em japonês se os nossos ouvintes não falam japonês e não entendem japonês. A comunicação não acontece, por mais que tenha conteúdo. Então não se preocupe em fazer perfeito. Apenas faça. E quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Mas o que você está falando aí justamente às vezes você vai falar, você é muito técnico, você vai falar para um público que não entende essa parte técnica, então você tem que transformar essa sua fala aí numa fala mais simples, né? Para que todo mundo realmente consiga entender e você transmita a mensagem. Exatamente, é você mudar a forma de falar. Por exemplo, na palestra que eu fiz aí em Luiz Eduardo, que o Gilson assistiu também, eu fiz uma mágica, por exemplo, com as bolinhas vermelhas, que a bolinha sumia de uma mão, aparecia na outra, depois aparecia na mão da pessoa que estava ali comigo no palco. Essa mesma mágica eu faço para crianças, por exemplo, de 6 anos. Porém, a forma com que eu falo é diferente. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma bolinha desaparecer da minha mão. Se eu faço isso com uma criança que tem uma visão mais lúdica, eu entendo primeiro o meu público, primeiro você tem que entender quem é o seu público e qual é o grau dele de necessidade para essa comunicação e se adaptar a ele. Então, para uma criança, eu vou falar, olha só essa bolinha é uma bolinha mágica que eu ganhei do meu avô quando eu tinha 10 anos de idade. E essa bolinha, quando eu conto até 3, dou um assopro mágico, é só eu jogar um pozinho e olha o que acontece, a bolinha desaparece. A mesma mágica, se eu for fazer para um adulto, eu já vou falar o seguinte, olha só, aqui eu tenho uma bolinha vermelha de espuma, pode verificar, ver que é uma bolinha normal, ver se tem alguma passagem secreta, se tem algum buraco, alguma coisa escondida, não tem nada demais, beleza. Então, olha só, presta muita atenção que eu coloco ela na minha mão. Quanto mais eu aperto, quanto mais eu me concentro, a bolinha desaparece. A mesma mágica, o mesmo efeito, a mesma reação de impacto nas pessoas. Porém, a minha linguagem é diferente dependendo do público. Por isso, se você é formado, mestrado, doutorado, PhD, mas está falando com pessoas simples que não têm o mesmo grau de instrução que você, não é ela que tem que se adaptar a você. É você que tem que abaixar e falar no nível dela. Abaixar, que eu digo, não é menosprezar, não é falar errado, não é nada disso. É você alinhar a sua comunicação de uma forma que ela entenda. Não tem como você usar a linguagem que você usa com o seu chefe com o seu filho de 3 anos que está aprendendo a falar. A forma com que você vai explicar as palavras, as coisas, como que funciona o mundo, é diferente quando você vai conversar com seus amigos do bar, quando você vai conversar com seu chefe, quando você vai conversar com a sua esposa ou com seu marido. Então, a comunicação é um alinhamento da sua linguagem, a sua capacidade para o seu público. Então, é você se adaptar. Se eu saio aqui do Paraná e vou para os Estados Unidos, não adianta eu chegar lá numa loja, por exemplo, e começar a falar português se ninguém lá falar português. Eu preciso me adaptar à realidade deles. Não é se adaptar a mim porque eu sou um estrangeiro, eu estou pagando e eu estou na loja e vocês têm que aprender a falar a minha língua. Não. Mesmo eu estando pagando, eu preciso me adaptar a eles. Então, comunicação é isso. É você entender, sentir e se adaptar ao seu público. Muito bem. Bom, nós estamos chegando já ao minuto final aqui da nossa entrevista, viu, Rodrigo? Mas eu não poderia finalizar, Gilson, sem antes comentar um assunto, porque eu estive assistindo algumas aulas aí do aulão de oratória que você fez no Instagram, né, na sua rede social. Que legal. Ali você comentou uma situação sobre falar em público. Você disse que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo, na verdade, do julgamento. Por que você traz essa analogia, traz aí esse pensamento, Rodrigo? Exatamente, olha que legal, satisfação saber que está assistindo o aulão. Inclusive o aulão está disponível ainda no YouTube, tá, galera? Quem quiser assistir, é de graça, tá? Procura lá Rodrigo Monsil no YouTube, tem lá o aulão de oratório, são mais de 7 horas de conteúdo e dividido em 4 aulas. Isso que eu falei foi na primeira aula. Tudo gratuito, Rodrigo? Tudo disponível, gratuito, ó, coisa bacana. Muito bom. Gratuito para você, ó. Tem pessoas aí que realmente têm dificuldade e tem aí a oportunidade de assistir de forma gratuita, ó. 7 horas. Excelente, viu, Gilson? 7 horas de conteúdo. Gratuito, vou falar sobre a origem do medo de falar em público, entonação, nervosismo, o que fazer com as mãos, o olhar, movimentação, bem completo. Isso aí que você falou sobre a questão a pessoa não tem medo de falar em público, mas sim do julgamento, o que acontece? Quando você está numa festa com seus amigos, você conversa, dá risada, brinca. Quando você está na faculdade, na escola, está lá sentado com seus amigos, você dá risada, brinca. Quando você sai no churrasco, você bebe, sobe em cima da cadeira, dança, canta no karaokê. Ou seja, ninguém tem medo de falar em público. Público é qualquer reunião de pessoas. Se tem uma pessoa na minha frente, já é um público. Então, ninguém tem esse medo. O que a pessoa tem é medo de ser o centro das atenções e do julgamento das pessoas. Porque quando você está numa plateia,
num palco ou numa reunião onde você é o líder, você está conduzindo a reunião, o que acontece? Você virou o centro das atenções. Tudo que você falar, se você errar uma palavra, se você gaguejar, se você tiver com uma roupa escandalosa, se você, fazer qualquer coisa, todo mundo está vendo, prestando atenção em você. E isso é o medo das pessoas. As pessoas morrem de medo de ser o centro das atenções. A mesma coisa na televisão. Quando você liga uma câmera, por que tem pessoas que morrem de vergonha da câmera? Não tem ninguém ali. É só uma máquina e uma pessoa operando. Mas por que dá vergonha? Porque eu sei que vai ter alguém assistindo, mas eu não sei o que ela está pensando de mim. Eu não sei o que está passando pela cabeça da pessoa enquanto ela me vê, enquanto ela me ouve, se ela está tirando sarro da minha voz, se eu estou falando alguma besteira. Então a pessoa cria um monstro na cabeça dela e o nosso cérebro não consegue lidar com 2, 3 coisas ao mesmo tempo com 100% de perfeição. Nós não conseguimos fazer 100% de algo quando essa coisa está dividida em 2 atividades. Então, se você tem que falar um conteúdo, por exemplo, está ali numa reunião, você está preocupado com o conteúdo, com o tema, com o horário, e ainda você está preocupado se estão olhando para você, estão tirando sarro, estão conversando, se estão te julgando. Isso vira uma bola na nossa cabeça e é onde dá o branco, é onde você começa a tremer, suar, passar mal. Esses sintomas que eu estou falando aqui agora, no aulão eu explico por que isso surge, tá? É o nosso instinto de sobrevivência querendo nos salvar. E todos esses sintomas é porque você criou um monstro que na verdade não existe. Falar em público não tem mal nenhum. Ninguém foi ali com uma pedra, com tomate, com ovos para jogar em você. Elas foram ali apenas para te ouvir aquilo que você tem para transmitir. Só que nós criamos isso, de que as pessoas estão ali para nos julgar, que é uma banca avaliadora, que todo mundo deve estar ali perfeito e eu sou a pessoa imperfeita, que estou aqui na frente. Não. O mesmo nervosismo que você tem, todas as pessoas que estão ali têm. Eu, Rodrigo, que faço isso há 14 anos, tenho. A minha mão treme, as minhas costas não soam, a minha voz fica um pouco trêmula antes de eu começar qualquer apresentação, seja presencial, seja online, até mesmo a entrevista agora. Isso é normal. É igual você andar de montanha-russa e não sentir o frio na barriga. Não tem graça. O legal de você fazer uma coisa, seja se comunicar, abrir um empreendimento, fazer uma venda, é o frio na barriga. A partir do momento que você não sentir isso, não tem mais razão de fazer. Rodrigo, queria te agradecer sua participação, queria que você deixasse aí suas redes sociais e a sua mensagem final também para o público aqui do Luiz Eduardo Magalhães, que você já conhece bem. Beleza, galera, ouvintes do Brasil todo e principalmente aí de Luiz Eduardo Magalhães, estão ouvindo pela nossa 104.9, quero deixar o meu abraço, meu carinho para vocês, foi muito bom nas 2 vezes que eu estive aí. Espero voltar em breve, esse ano talvez eu iria voltar aí, porém com a pandemia não deu certo. E quando eu voltar aí, quero ver todo mundo, quero matar a saudade da galera, ver todos os amigos novamente. E a mensagem que eu deixo para você é: invista nos seus sonhos. E quando eu digo investir nos seus sonhos, é principalmente investir em você. Porque o investimento que você faz no equipamento, o investimento que você faz num prédio, o investimento que você faz em material para estoque, tudo passa. Alguém pode te roubar, você pode perder, você pode ter prejuízo, porém o investimento que você faz em você, isso ninguém toma de você. Você está no sábado de manhã ouvindo um programa que ele faz esse trabalho de educação profissional e desenvolvimento pessoal, é muito importante. Então, sempre evolua, estude a área do empreendedorismo, a área da comunicação, a área de finanças, tudo que você puder. Nenhum conhecimento é em excesso e ninguém é tão sábio que não possa aprender uma coisa nova, assim como ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo. Por isso, não tenha vergonha de ser quem você é, mostre o seu potencial, desenvolva o seu conteúdo. Muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado de novo, Gilson, muito obrigado, Cléo. Nós que agradecemos a participação. Precisando do Rodrigo Monsil, estou à disposição aí para novos bate-papos, para a gente conversar. E nas redes sociais é só procurar lá, Rodrigo Monsil. Então, Rodrigo Monsil, ok? Então, no Facebook, no Instagram, meu canal do YouTube, meu site, é tudo Rodrigo Monsil, você me encontra lá. Abraço, bom final de semana, Rodrigo. Grande abraço, bom sábado para vocês. Você também. 8h40.